certa negligência da nossa parte. A gente subestima o poder desse momento. Mas eu quero apelar ao seu coração. Não subestime. Entregue-se, coloque-se diante de Deus e abençoe a sua família. Tá bom? Vamos orar nesse momento? Assim como vocês estão, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Pai, eterno Deus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Obrigado, querido Pai. Despertar pela manhã é um privilégio. Há tantas pessoas que nessa manhã já não tiveram essa graça. Mas nesta manhã, mais uma vez, as Tuas misericórdias se renovaram. Mais uma vez podemos entrar diante do Santo dos Santos, diante do Altíssimo. O Senhor é o Rei do Universo. Mas o Senhor também é o nosso Pai. O Senhor habita num alto e sublime trono, mas o Senhor também habita diante do coração contrito. Diante dos teus filhos, o Senhor se inclina para ouvir a nossa oração. Nós queremos nesse momento, Senhor, orar, clamar, interceder pela nossa família. O Senhor conhece cada família de cada homem que está aqui nessa manhã. Talvez, Pai, exista algum homem que está aqui nesse momento orando, sabendo que o seu lar está sendo maculado, sabendo que o seu lar está sendo destruído de alguma forma. E nesse momento, Pai, nós queremos clamar pelo poder do Espírito Santo. E como representantes colocados em nossos lares, nós queremos clamar por misericórdia. Abençoe, Senhor, os nossos casamentos, nossos cônjuges. Nós oramos pelas nossas esposas, mulheres que foram colocadas em nosso caminho para nos abençoar, para nos acompanhar, para abençoar as nossas vidas como ajudadoras idôneas. Pai, clamamos pela vida dessas mulheres, pedindo que o Senhor, com a sua graça, possa nos abençoar e abençoá-las. Senhor, eu oro de maneira especial pelos nossos filhos. Os filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos, Pai, são presentes do céu. Nos dê sabedoria, Senhor, para que nós possamos conduzir os nossos filhos nos teus caminhos, para que nós possamos dar a eles o melhor exemplo do que é ser espiritual, que eles recebam uma porção dobrada do Espírito em cada momento de intercessão nos cultos familiares, e que em nossos cultos pessoais também haja intercessão pelos nossos filhos. É o que nós estamos fazendo aqui, Senhor. Pai amado, por fim eu te peço, o Senhor levante uma geração de homens consagrados. Nós sabemos que a revolução espiritual que está prestes a acontecer em nossas igrejas, por ocasião da descida do Espírito Santo, virá por meio de homens espirituais, homens bíblicos, homens consagrados, reavivados. Ó Deus, reaviva-nos. Se há alguém aqui, Senhor, que está fraco espiritualmente, afastado de Deus, afastado do Senhor, Pai, toque o coração desse homem nesse momento. Se ele está aqui é porque o Espírito o levantou nessa manhã. Se ele veio para esse encontro é porque o Espírito Santo o conduziu para cá. Pai, toque o coração desse homem. Ele possa se levantar, para que ele possa se colocar diante do Senhor e ter a vida restaurada pelo teu poder. Peço uma bênção agora para o pastor William, esse teu servo que vai compartilhar a tua palavra, esse teu servo que é um pastor, que cuida de pessoas. Abençoe o Senhor. E por meio dele nós oramos por todos os nossos pastores, esses homens de Deus,
que cuidam do teu rebanho. São homens como qualquer um de nós, sujeitos a tentações, às lutas, ao cansaço, ao sofrimento. Pai, que o Senhor possa abençoar esses homens e que eles possam ser os nossos pastores, assim como Cristo é o pastor, o grande e bom pastor. Nos abençoa, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Quero desejar aqui um bom dia para cada um de vocês que está aqui. Hoje nós já estamos aqui chegando a 46 homens, para a honra e glória de Deus. Você que acordou cedinho aí, eu estava preocupado que o meu amigo William não tinha aparecido aqui, eu já estava aqui pensando no plano B, né? Mas ele apareceu. Deixa eu apresentar para vocês aqui o meu amigo, Pastor William. Eu tenho dificuldade de chamar ele de pastor, porque eu conheci ele antes de ser pastor. O William é um grande amigo que a vida me deu. Nós fizemos aqui no IACS, tivemos aqui a alegria de participar de vários projetos missionários, projetos que abençoaram muitas pessoas. Ele e a sua esposa Bianca, um casal missionário, que hoje estão exercendo aí um ministério na cidade de Sarandi, no Rio Grande do Sul, uma cidade desafiadora, mas ele está ali firme, forte, abençoando os seus membros. Então, meu amigo William, que Deus possa abençoar você, te usar mais uma vez como um instrumento nas mãos do Senhor, tá? Você possa aí ser usado por Ele, e que Deus te abençoe. E os nossos amigos aí, quando quiserem participar, é só levantar a mãozinha, tá? E participar aí dentro do possível aqui, tá bom? Vou ver aqui. William, contigo, meu amigo, que Deus abençoe. Amém. Bom dia, pessoal. O Atilibre a gente já se conhece há alguns anos e eu tive a oportunidade, eu sempre falo isso para ele, de ser discipulado pelo Atilibre. E a igreja fala muito, a gente bate muito nessa tecla com pastores sobre o discipulado, de você sempre ensinar outro. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, a gente está para fazer discípulos, essa é a ordem de Jesus em Mateus 28. E eu tive a oportunidade de estar com a Atilibre, de ser discipulado bem assim, de modo muito intenso, naquele 1 ano no projeto, todos os sábados, todos os fins de semana. Crescemos e aprendemos muito atendendo as famílias aí na região de Itaquá. Amigos, eu fiz a jornada do Valente, né, com a Atilibre, e ela foi tão boa que a gente organizou aqui no distrito para que mais 4 homens estivessem junto nesse ano, e 4 líderes, porque a gente viu, eu percebi, eu sempre dizer assim, eu vou fazer a jornada do Valente com a Atilibre, não porque é algo que o pastor William precisa fazer, mas algo que o William precisa fazer. Porque na hora que a gente está de joelhos, na hora que nós nos encontramos com Deus, ali não é pastor, ali não é médico, ali não é professor, ali, nesse encontro com Deus, o coração quebrado, ali você é o filho de Deus, ali você é um servo dele, e isso ele nos chama para que nós estejamos com ele diariamente e tendo o coração quebrado. E nós estamos falando sobre, o Atílio estava falando sobre oração, esse momento de oração, né? Iniciar o dia com a oração. E eu quero trazer a lembrança de alguns homens que eram homens de oração, porque nós sempre chamamos eles de homens de fé. Mas eu estava tendo um estudo sobre o livro de Gênesis, estava lendo um livro, e se nós olharmos
todos os profetas, os patriarcas no livro de Gênesis, eles ainda não tinham a palavra de Deus. Eles tinham a escutar a voz de Deus, mas eles ainda não tinham como nós temos ela escrita. O conhecimento, ele era oral, passado de pai para filho. E se você vê ali a vida de Noé, Noé ele escutou a voz de Deus. Se você vê Enoque, Enoque andava com Deus. Ele falava diariamente com Deus e ele escutava a voz de Deus. Aí você tem agora os filhos de Noé, você tem Sem, Cã, Jafé, e eles escutavam a voz de Deus, pois eles oravam, e especificamente Sem, que é o pai da nação, é o pai de Abraão. E Abraão, ele é conhecido muito como quem? O pai da fé. Abraão, ele é o maior exemplo, porque ele teve fé, deixou a sua parentela, e como homem nos lembra alguns aspectos importantes, né? Nos lembra da necessidade do cuidado que nós precisamos ter com a nossa família. E ali, agora Abraão, ele sai de uma terra estranha, por mais que ele sempre tome o jeitinho dele, ele, muitas vezes, para tomar as decisões, ele, em vez de dizer, quando Deus chama assim, eu vou te dar um filho, o filho da promessa, primeira coisa que ele olha, ele diz assim, eu sou muito pequeno, eu não posso ter filhos, a minha esposa não pode ter filhos, então eu sou velho. Ele olha para Ló e diz assim, Ló vai ser o meu filho. Ele diz assim, não, ele é teu sobrinho, não é teu filho. Então, agora ele vai lá e tem Ismael. Ele dá o jeito dele. Ele diz assim, não. Deus fala assim, filho é Sara. Mas você vê esse aspecto de Abraão, que Abraão, ele orava constantemente. Quando a gente vai para o livro de Gênesis, se você tem a sua Bíblia, abre no livro de Gênesis. Capítulo 22, Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 diz assim, depois do nascimento de Isaac, né, ele fala, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Abraão vai falar 3 vezes, eis-me aqui. E ele acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai à terra do Moriá. Oferece ali um holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Pela segunda vez, Deus chama Abraão, e a segunda vez Abraão diz, eis-me aqui. Pela segunda vez, agora, Deus envia Abraão a algum lugar. Mas o envio de Abraão para algum lugar, tá? Agora não é uma terra que eu vou lhe prometer. Não é um lugar sem destino. Agora ele já sabe para onde está sendo enviado. Para a terra do Moriá. Eu lembro que, às vezes, se você é chamado, você já entrou no carro de alguém, ou alguém já entrou no seu carro e falou, vamos comigo, e não te falou para onde ia. E às vezes você fica tentando, quando eu estou na carona, eu fico olhando assim, será para onde que ele está indo, tentando entender. Eu gosto de gravar o caminho por onde eu ando. Eu tenho uma bênção que é um presente genético do meu pai. Eu gravo muito bem os caminhos. Por onde eu passei uma vez, rapidamente eu entendo. Aqui no nosso distrito, eu não sei se é a sua realidade, ali do Itamar eu sei que não é, porque ele mora em Taquara ali também. Mas eu moro numa cidade pequena e o nosso distrito ele é de igrejas pequenas e do interior.
Então, às vezes é 20, 30 quilômetros de estrada de chão para fazer a visita, e estrada de chão não tem placa de sinalização, é fácil você se perder. Então, eu peço para os irmãos assim: irmão, envie um áudio descrevendo a estrada a partir daqui. Estou em tal lugar. E daí ele envia: olha, o pastor vai passar um açude, e daí vai entrar à direita numa rua que não parece uma rua, e assim vai. E ali foi um presente de Deus, mas você vai ouvindo a descrição e você vai atento por onde precisa passar. Abraão precisava ouvir a voz de Deus para estar atento ao caminho que ele deveria seguir. Quando eu vejo aqui Abraão agora, ele já sabe para onde ele está indo, é um caminho que ele já havia passado, é uma terra que ele já conhecia. Mas Deus ele dá certeza por um motivo. Porque quando Abraão ele precisa ir à terra de Moriá, deixe marcado sua Bíblia em Gênesis. Agora abra ela em 2 Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 3, verso 1. Ele diz assim, segundo Crônicas, capítulo 3, verso 1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte o quê? Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Se você voltar para o fim de primeiro Crônicas, de fim de 2 Samuel, você vai ver Davi levantando um altar de sacrifício e intercedendo pelo povo. Aqui Salomão constrói o templo em cima do Moriá para que haja intercessão pelos sacrifícios. Volta agora para Gênesis. A gente já vai entender a relação disso. E Deus disse para ele, agora no verso 3: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Agora ele seguiu a ordem de Deus. Deus deu uma ordem para Abraão, mas quando eu vou para o livro Patriarcas e Profetas, eu vejo que essa ordem ela não foi assim: bom, Deus me falou, vou levantar e vamos sair. Não. Essa ordem, Abraão precisou lidar com ela no coração. Porque Deus pediu seu único filho. Pediu o filho da promessa. E agora Abraão entra dentro da tenda, olha aquele jovem dormindo. E assim, como que eu vou despertá-lo? Como que eu vou levar o meu filho para sacrifício? Fazer o que todas as nações fazem, de sacrificar o sangue humano, desobedecendo a ordem de Deus, mas ele está me pedindo isso hoje. Será que eu estou louco? Será que Deus está só me testando? Será que foi a voz de Deus mesmo que eu ouvi? Abraão ele toma a decisão de nem contar para Sara, porque você sabe, ela não ia deixar aquele menino sair de dentro de casa para aquilo. Mas o interessante agora é que Abraão ele decide escutar a voz de Deus e ele sai a caminhar. E o menino, a gente vai ver que ele, logo no verso frente, ele vai questionar o pai de onde está o cordeiro. Para Isaac, era normal Abraão despertá-lo, chamá-lo para ir fazer sacrifício em algum lugar. Porque o sacrifício, além da adoração e perdão do pecado, o sacrifício envolvia Abraão levantar altares. E a Bíblia relata que
Os altares que Abraão levantavam eram marcas e testemunhos que ele deixava pelo caminho. Então, quando o povo passava por ali e via aquele altar de 1 metro de altura por 1 metro de comprimento, de 1 metro de largura, eles diziam assim: esse é o altar do Deus de Abraão. Abraão era um homem justo, Abraão era um homem extremamente conhecido. Então, acredito que todos vocês, gostando dele ou não, tem um homem chamado Elon Musk, né? Um dos homens mais ricos da Terra. Você conhece ele. Assim como muitas pessoas já haviam falar de Abraão. Talvez não conheciam ele pessoalmente, mas ele era uma figura conhecida. Muitas pessoas sabiam sobre quem Abraão acreditava e o que ele falava. Você pode ver isso porque Abraão, ele visita o faraó, ele é recebido pelo faraó, um dos homens mais poderosos da terra na época dele. Mas Abraão, por mais que ele tinha esse poder, ele sempre levava o seu filho para encontrar a Deus. E você vê isso no verso 6, quando pela segunda vez é a frase eis-me aqui. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, um pai e um filho que andam lado a lado para fazer o sacrifício. Um pai e um filho que andam juntos para atender às vontades e o pedido de Deus. Eu comecei falando que o Atilibre, ele foi um pai espiritual para mim. Um exemplo de pai, um exemplo de homem. Ele me discipulou. Talvez nem soubesse que estava me discipulando, mas ele me discipulou. E ele ainda faz isso. Mas eu tive um pai, eu tenho um pai, que também me discipulou, que me pegou pela mão e disse: nós vamos ao culto. E eu me recordo que eu estava no segundo ano de teologia. E o meu pai morava em Santa Catarina, longe do teológico. O teológico fica no Paraná, perto da cidade de Maringá. Era 800 quilômetros até o meu pai. E a gente se via no máximo 2 vezes por ano. E nesse ano, então, nós saímos de férias no fim do ano e fomos passar Natal e Ano Novo com eles. E eu viajei a noite toda. Saí do trabalho às 7 horas e viajei a noite toda. Chegamos lá 4 horas da manhã. Naturalmente, chegar de madrugada, outro dia você fica meio cansado ainda, né? E foi aquele dia, eu estava bem cansado, então eu vou ficar descansando. Deu 6h30 da tarde. Meu pai levantou de madrugada para me receber, para pegar minha filha, botar no quarto, descarregar o carro. Trabalhou o dia todo. Chegou às 6 horas da tarde, 6h30. Eu vi, ele foi tomar banho. Normal, chegou do trabalho, vai tomar banho. Ele pegou, botou uma calça jeans, um sapato, uma camisa. E eu olhando para o meu pai, ele não falou nada. E daí chegou na cozinha, botou a Bíblia dele em cima da prateleira, pegou uma coisa, foi fazendo um pão ali para comer. E eu olhei, que hora é o culto? Eu não tinha me ligado que era quarta-feira. E ele falou assim: o culto começa às 8. Ele só falou isso. E daí ele continuou fazendo as coisas dele. Mas ele me olhou, de repente, ele parou e disse assim: tu quer um convite, piá? Eu falei: já tô levantando acampamento. Pessoal, todo mundo para a igreja. Porque foi um hábito que foi colocado e o meu pai não precisou arrastar, cobrar. Ele apenas servia a Deus. E o meu pai, ele sempre incentivou. Eu sempre li os livros do Espírito de Profecia. Sempre tive o hábito dessa leitura. Mas esse hábito de leitura veio de um pai que me ensinou. E uma mãe também, mas aqui tratando de pai, de um pai que me ensinou. O último barulho que eu sempre escutei à noite na minha casa foi esse som aqui.
das folhas da Bíblia e do espírito de profecia que estavam sendo lidos no quarto ao lado. Eu sempre fui muito ansioso, muito agitado, e eu sempre fui o último a dormir, mas não o último a deitar. O pai sempre vantagem para deitar. Mas eu escutava o barulho das páginas sendo viradas no quarto ao lado. Não era perdidas oportunidades para dizer assim, nem sabe o que eu descobri ontem lendo O Desejado de Todas as Nações. O compartilhamento do conhecimento. O compartilhar a fé. O compartilhar os milagres que Deus tem feito na vida. Por isso que quando você vai fazer o seu orçamento familiar, ele deve ser feito com a sua esposa e com os seus filhos, para dizer para eles assim: olha, o pai ganha tanto, a mãe ganha tanto e o custo da nossa vida é tanto. Mas Deus, nós vamos colocar ele em primeiro lugar. O meu pai, certa vez, durante o tempo, ele foi chaveiro. E eu tinha 16 anos e ia auxiliar ele. E sabe o que ele dizia? Ele fazia uma cópia de chave, hoje acho que é 12 ou 20 reais, alguma coisa assim. Mas naquela época custava 4 reais a cópia de chave. E meu pai tem até a quinta série. E ele tinha um caderninho, aqueles caderninhos que custa 2 reais, sabe? E ele anotava ali, cópia de chave, 4 reais. Custo da chave, tantos centavos. Dízimo, tanto. Ele anotava o dízimo das pequenas coisas. Ele vivia isso. Então era mais fácil para mim andar ao lado dele e entender os milagres que Deus fazia na nossa vida e o que Deus estava falando para ele. Porque no verso 4, ele diz assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. 3 dias Abraão andou. 2 noites ele teve que acampar com Isaque e saber para onde ele estava levando o seu filho. E eu imagino Abraão, porque quando a gente vê a Bíblia, a gente vê que ele gosta de olhar as estrelas. Abraão parando e olhando assim para o céu, pensando: Deus, é isso que está me pedindo mesmo pelo meu filho? Mas ele continua para o verso 5, ele diz assim: então disse aos seus servos: esperai aqui o jumento, eu e o rapaz iremos lá, até lá. Havendo adorado, quem que volta? Voltaremos para juntos de vocês. Ele confiava. Ellen White diz que Abraão, ele tinha certeza de que ele sacrificaria o filho e Deus teria poder de ressuscitar aquele filho para dar de volta para ele. Mas tem uma palavra ali chamada adoração. Adoração é tudo que você faz em referência a Deus. O livro de Apocalipse apresenta que somente Deus deve ser adorado. Então, quando eu adoro a Deus, certo? Se eu adoro a Deus. Se eu adoro outra coisa, ela é idolatria. E a idolatria, ela é tão perigosa porque nós colocamos outras coisas como prioridade na nossa vida. A ordem de prioridade para um pastor, ela deve ser o seguinte: Deus, a família e então o ministério. Porque a primeira pergunta que Deus vai me fazer é: onde estão os filhos que eu te dei? As características de um ancião que Paulo descreve é aquele que cuida bem da sua casa. Então, como pastor, eu preciso cuidar bem da minha família. E na jornada do Valente, eu sempre chegava uns 20 minutos atrasado. Por um motivo. Às 7h15, 7h30 é a hora que eu boto o meu filho para dormir. Os dias que eu estou em casa é o dia que eu coloco ele para dormir. E daí é um tempo de pai com filho. É o tempo que eu converso, que eu conto os milagres de Deus, que eu falo das bênçãos. É quando eu adoro a Deus. Apresentar o meu filho ao Senhor, falar das bênçãos de Deus aos meus filhos, é adorar ao Senhor. E todas as outras que eu coloco entre eu e Deus se torna idolatria. E agora o meu filho,
ele precisa saber, como Isaac, o processo e o passo a passo da adoração. Ele sabia como deveria adorar. Aqui se calcula que Isaac tinha 17 anos, mais ou menos. E 17 anos, para um homem de mais de 100 anos, ele tinha força. Não é à toa que ele carrega a lenha. Então, Abraão que carrega o cutelo e o fogo. E eles, pela segunda vez, Abraão usa a palavra eis-me aqui. O eis-me aqui, nesse capítulo, ele traz uma relação vertical entre Deus e Abraão e a relação horizontal entre Abraão e Isaac. Então, porque no verso 11 vai ter de novo, e a gente já vai ler junto, a palavra eis-me aqui. Quando eu me relaciono, quando eu escuto a Deus, eu tenho um relacionamento vertical com Deus. O horizontal entre eu e a minha esposa, entre eu e os meus filhos, entre eu e os meus parentes, ele vai ser mais fácil. Porque eu me relaciono com Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui e contar uma história do pastor Bulhão. Tem um livro que eu estou lendo aqui. Todos envolvidos na missão. Muito bom. Um livro excelente do pastor Bulhão. E ele fala, no quarto capítulo, ele conta a história de uma mulher que ela casou e a sogra era terrível. E ela fugiu, ela era do México e foi morar nos Estados Unidos e sozinha. E o marido, que era antes uma pessoa boa, se tornou terrível também. E ela estava cansada. Mas ela conheceu uma senhora que incentivou ela a mudar a perspectiva, parar de olhar para si e olhar mais para Deus. Então ela começou a estudar a Bíblia e começou a orar. E a mulher dizia assim: não ore pelo seu marido, ore por você. Então, em vez de ela falar assim, porque o meu marido é terrível, é ruim, em vez de eu olhar para minha esposa, nossa, porque minha esposa tem isso, ela faz isso que é ruim, ela fala isso que é ruim. A primeira mudança tem que estar em mim, na minha relação com Deus. Então, a primeira oração que eu preciso fazer é: Senhor, muda como eu vou lidar com essa situação. A mudança começa em mim. Então, nessa relação vertical do eis-me aqui, eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso ter tempo de oração com Deus. E na oração, ali agora, eu não falo: Deus, muda minha esposa tal coisa. Eu falo para ele assim: Senhor, me ajuda a lidar com a minha esposa. E assim como você, nós temos arestas a serem aparadas em todo o relacionamento. Ou elas já vêm de tempo, ou elas crescem ao longo do caminho. E quando eu tenho preciso ter essas conversas com o filho, quando eu preciso ter essas conversas com a minha esposa, antes disso eu preciso conversar com Deus. Certa vez eu botei a Rebeca para dormir e eu tinha uma dissertação, tinha 20 páginas para digitar de um trabalho da faculdade. E a Rebeca estava com 2 anos e ela não parava de chorar. E eu coloquei ela para dormir e ela chorava e eu já não sabia mais o que fazer para acalmá-la. E a minha esposa dava aula online, então ela estava dando aula. E eu tentei de todas as maneiras acalmar a Rebeca. Eu lembro que eu saí do quarto e eu não pedi: Senhor, acalma essa guria que não para de chorar, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu lembro de encostar minha cabeça na parede e dizer: Senhor, me dá sabedoria. Porque como eu tratar minha filha agora, ela vai ser tratada, vai aceitar o tratamento o resto da vida dela. Irmãos, foi um dos milagres que eu vi aquela menina. Ela diminuiu a potência do choro, e daí eu entrei no quarto, ela se abraçou em mim, e pouquinho tempo depois, ela dormiu. Dormiu a noite toda, graças a Deus. Quando a irritação estiver subindo, quando você estiver se sentindo assim, que vai sair o que não deve sair pela boca, peça sabedoria a Deus. Mas essa sabedoria é de um relacionamento sempre vertical. E
andar com os nossos filhos próximos, ensinando eles a adorar a Deus. Porque agora no verso 9 diz que chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Verso 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão no rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste teu filho, o teu único filho. São João 3,16 ecoa muito forte em Gênesis 22:12. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Abraão, ele apenas estava nos descrevendo do tamanho do amor que Deus tem, que o cordeiro seria providenciado. Esse é o aspecto teológico desse capítulo, de que Deus proveria o cordeiro. Mas tem um outro aspecto da paternidade aqui, do homem. O homem, ele deve estar consagrado em comunicação com Deus. Ele precisa ter momentos de comunhão com Deus. Ele precisa ter momentos de encontro com Deus. Eu sento todos os dias nessa mesa. Aqui é o meu escritório. Meu não, é da família, né? Se vocês verem a quantidade de livrinhos e lápis que tem aqui do lado, mas aqui é onde eu sento todos os dias para ter um encontro com Deus. E todos os dias eu abro a Bíblia, eu abro o Espírito de Profecia. E o meu filho hoje ele tem 1 ano e 10 meses. E ele senta aqui atrás no banquinho. E ele abre o livrinho dele e fica blá, 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 blá. Porque ele vê um pai que encontra Deus. Eu tive uma grande surpresa há uns meses atrás, que eu levantei, as crianças já tinham levantado, e eles estavam sentados aqui no chão do escritório. E para minha surpresa, aquela menina que eu tive que clamar por sabedoria a Deus, ela estava com um livrinho aberto, fazendo culto com o humano, porque ela foi ensinada no caminho. Não quer dizer, a gente vê a história de Sansão, não quer dizer que ela vai andar para sempre, mas a minha função como pai é mostrar o caminho e interceder por ela. Como diz o meu amigo Etilibre, você já abençoou seus filhos hoje? Abençoe o seu filho hoje, levando-o ao culto. Quem sabe você nunca sentou na salinha, se você tem um filho pequeno, você nunca sentou na salinha das crianças. Eu, como pastor, preciso sentar na salinha das crianças. Eu sento e assisto a escolinha deles. E o pessoal cobra assim, pastor, mas você passa a lição dos adultos. Hoje é das minhas ovelhinhas. Uma vez por semestre, pelo menos, eu faço isso. Você já sentou na escolinha com o seu filho? Você já levou ele no culto de quarta-feira, no culto de domingo? Já levou ele para as classes bíblicas? Para ensiná-lo a andar o que é adorar a Deus? Ler uma historinha que não leva 2 minutos para uma criança pequena é ensinar ele a buscar Deus em primeiro lugar. Ensinar ele a orar, a juntar as mãozinhas. E ele não precisa, uma criança pequena não precisa ser arrastado a isso. Ele vai juntar e você vai ver. E se você tem um filho adolescente, ele não precisa ser arrastado para fazer isso. Se você viver isso, ele vai ver. Ele vai perceber do seu relacionamento com Deus. Ele vai se inspirar em você. Se você tem um filho adulto, se você tem um filho que já cresceu e ele não seguiu os caminhos,
além da oração que envolve todos os pais. Não comece a corrigi-lo dizendo assim, isso está certo, isso está errado. Mas trate-o com respeito. Trate-o com amor. E diga, filho, quem sabe eu já errei com você, mas peça sabedoria para que você não cometa o mesmo erro que eu cometi. O meu pai, ele não foi santo e perfeito, mas ele já chegou para mim e disse, não cometa o mesmo erro com os teus filhos que eu cometi com você. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria ao Senhor. E quando Deus lhe chamar, diga, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Encontre ele nas madrugadas. Encontre ele. Um grande desafio da jornada do valente foi o primeiro a levantar e o último a deitar. O último a deitar para mim é sempre fácil. Porque eu chego tarde da rua. Aqui as coisas são bem longe, 2 horas, 2 horas e meia. E eu chego tarde. E para mim é fácil. Eu sempre confiro todas as portas, janelas da casa para ver se está alguma coisa aberta. Sempre vejo se tem luzes acesas, se tem torneira aberta. Eu sempre faço o checklist na casa. Para mim é fácil ser o último a ir a deitar. Mas o primeiro a levantar era o meu desafio. Porque eu tenho um filho que 5h20 da manhã, o bonito tava cantando ali já. Fez a mãe levantar mais cedo. E daí, tá lá, já tá no banho já. É difícil levantar antes dele. Porque eu vou dormir mais tarde, ele vai dormir 7h30. Mas meu desafio é poder interceder por ele antes. Porque eu sou sacerdote. Assim como eu fecho aquela porta da frente e confiro se ela está trancada. Porque eles esquecem de trancar a porta, eu sempre tranco. Sou eu que preciso abrir aquela porta para Deus entrar todos os dias. E a porta aberta é abrir a palavra de Deus, é ter a oração e comunhão com Deus. Pais, Satanás buscou destruir as famílias. E começou, e desculpe a palavra, começou castrando os homens, para que eles não sejam homens. E homem é aquele que se coloca à frente da batalha. Há um tempo atrás, eu vi um vídeo, e talvez você se recorde, se você é de São Paulo, houve um homem que sequestrou uma mulher, e ele pegou e botou uma faca no pescoço dela em frente à praça, da Praça da Sé, se eu não me engano, em São Paulo, uns anos atrás. E houve um homem, que eu não sei se ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele se colocou, a polícia não podia chegar perto, e quando o outro homem afastou a faca da mulher, aquele homem veio correndo e se atirou em cima do ladrão, do sequestrador. Ele se colocou entre o sequestrador e a mulher. E ele tomou uma facada e ele morreu nas escadas daquela igreja, da praça daquela igreja. Ele arriscou a vida dele para salvar aquela mulher. Você não arrisca a sua vida, se dedica para salvar qualquer um. Nós nos arriscamos, nós dedicamos tempo. E arriscar pode ser, puxa vida, eu vou perder um tempo aqui a mais intercedendo, fazendo o meu culto, para orar pela minha família. Muitas vezes você pode achar que está perdendo tempo, mas isso é investir tempo. Filhos precisam de tempo, de um pai que está ao lado deles, ouvindo. Eu lembro até hoje da história do pastor Tavella. Alguns conhecem ele. Grande pastor Tavella, foi preceptor no IACS, foi pastor de escola, foi distrital. Hoje ele trabalha na Casa Publicadora. E eu tive uma matéria com o pastor Tavella, ele disse assim, qual foi a última vez que você se agachou e olhou nos olhos dos seus filhos para entender o que eles têm passado? Tempo com eles, tempo com o seu filho. Muitas vezes eu dedico hora extra a mais
para dar uma bicicleta nova, para dar um telefone novo, para dar um lanche na rua. Tudo isso, para jantar fora, isso é importante. Mas nada substitui o tempo. A última ligação com meu pai, eu vejo meu pai uma vez por ano. A última ligação do meu pai, ele falou assim: como as crianças estão crescendo rápido. Eu queria que elas tivessem a oportunidade de crescer no céu. Filho, aproveite os momentos com seus filhos. Pais, aproveitem os momentos com seus filhos. E ele já pode ter 33 anos. Ele já pode ser pai. Ele pode ser responsável por 280 ovelhas. Ele já pode ser pastor. Mas ele vai gostar de ganhar um abraço seu, uma palavra de conselho e carinho, de ânimo. Aconselhem os seus filhos. Falem para eles do amor de Deus. Tenham comunhão com o Senhor. O eis-me aqui vertical, ele irá refletir no eis-me aqui horizontal. Ensine o passo a passo do crescimento espiritual. Pastor, nem eu sei. Caí de paraquedas aqui às 5:30 da manhã, num link que me mandaram. Eu não vi aqui, eu espero que os meus valentes estejam aqui também. Sabe? Se relacionem com Deus e mostrem o caminho para os seus filhos. 3 coisas são fundamentais e é um desafio para você, pai. A oração. Tenha momentos de oração com Deus. O segundo, de estudo da palavra. Nós assistimos muitos vídeos, compartilhamos muitos vídeos de YouTube, Facebook, de um pastor pregando, fulano testemunhando. Deus escolheu transmitir o conhecimento e a palavra dele em palavras. Não terceirize a fé e o conhecimento. Busque ler a palavra. Busque ler a palavra de Deus. Direto na fonte. Eu não entendo. Volta para o passo 1. A oração, e Deus lhe dará sabedoria. Tenha a palavra. E o terceiro, testemunho. Fale para os seus filhos. Fale para sua família, para sua esposa. Fale para outras pessoas o que você tem aprendido na palavra. Isso é fazer discípulos. Porque depois que você falar, você vai dizer: filho, vamos com o pai dar um estudo bíblico. Você já leva. Esse é um apelo do culto de hoje. Você já levou alguém a Jesus? Já teve a oportunidade de levar alguém a entregar a vida a Jesus ao batismo? Agora poder levar alguém a passar pelo batismo, conduzir e discipular alguém com o seu filho ao lado. Olha que maravilhoso. Chame a sua família para testemunho, para testemunhar sobre Jesus Cristo. Porque assim ele vai olhar e vai ver na sua mão que tem o cutelo, que tem o fogo, e ele está levando a lenha. Ele vai saber o passo a passo do sacrifício, o passo a passo da comunhão e da adoração a Deus. Amigos, eu espero que a vida de Abraão, que está lá em Hebreus 11 como o pai da fé, inspire você também. E a Bíblia não esconde os pecados de Abraão. Ele teve muitos erros. Ela não esconde. Mas ela declara de que você também precisa confiar nele, se relacionar com ele. E esse é o apelo de hoje. Que nós possamos ter uma comunhão diária com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E aí, gente, acho que ele foi bem discipulado, esse menino, né? Parabéns. Que lindo, William. Que lindo. Quando o William estava indo para a faculdade, eu me lembro de chamar o William e dizer para ele assim: William, você está indo para a faculdade, você está indo para ser um pastor, cuide de famílias,
Cuida das famílias, cuida da sua família. Quando nós discipulamos os nossos filhos, gente, nós estamos pregando o Evangelho, Ellen White diz, de uma forma tão linda e maravilhosa, que a Bíblia, a Ellen White chega a dizer que não há nenhum sermão no mundo mais poderoso do que uma família bem ordenada. Esse é o plano A de Deus para a pregação do Evangelho. Famílias. E Abraão, ele entendeu isso com tanta clareza, e William colocou aqui de uma forma tão linda, né? A maneira como Abraão conduz o seu filho Isaac, né? E ele colocou bem isso, né? O fato de que ele fazia, e ele fazendo, ele já estava falando ao filho. Essa relação vertical era o verdadeiro discipulado horizontal. O seu andar com Deus é que vai falar. As suas palavras podem até expressar conhecimento, mas são as suas ações que vão delimitar o que realmente vai acontecer na vida daqueles com quem você está discipulando. E aí, William, pastor William, lá em Gênesis 18, 19, vai dizer, né, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Abraão conduzia o seu lar. Ele conduzia o seu pequeno rebanho. Eu fico me perguntando, William, aonde estão as nossas famílias nos cultos de quarta-feira? Sabe qual é a resposta mais lógica para mim? É que as nossas famílias estarão aonde eu estiver. Porque se eu disser, vamos ao culto, nós iremos ao culto. Agora, se eu disser, estou cansado, vou deitar, hoje tem jogo do meu time, hoje tem futebol, sei lá, tanta desculpa que a gente arruma para não ir para a igreja. Então, eu fico assim muito, muito chocado quando eu vou às igrejas e vou pregar, e mesmo na minha igreja, que é uma grande igreja, eu chego lá e vejo, às vezes, uma igreja de 1.000 membros, quando você chega lá, você vê 30, 40 pessoas. É assustador. E eu fico me questionando o tempo todo, aonde estão as famílias? Elas estarão aonde nós estivermos. Então, que precioso essa mensagem, que preciosa mensagem. Deus seja louvado, que nós possamos realmente seguir o exemplo de Abraão. Meu amigo Rinaldo levantou a mão aí. Pode falar, Rinaldo. Feliz sábado a todos. Pastor Williams, eu não lhe conheço, mas eu acabei de me tornar um seu discípulo também. Sou ovelhinha. Querido, eu sou o Rinaldo aqui de Caxias do Sul e amei essa sua explanação. Você é um homem jovem, mas muito inteligente. Realmente uma pessoa diferenciada da curva aí, foi muito bem discipulado, inclusive, pelo Atilíbio. Parabéns por você ter absorvido a mensagem, meu irmão. Eu anotei algumas coisas aqui para conversar. Você fala uma coisa muito importante. Eu também, quando tenho alguma oportunidade de pregar ou de testemunhar para alguém, você falou 3 coisas que eu costumo dizer. Existe um tripé que vai te manter em pé, meu irmão, até a volta de Jesus. Exatamente o que você falou. Oração, estudo da palavra e testemunho. Concordo plenamente. Eu sempre falo isso antes de pregar, porque é uma coisa realmente que nos mantém em pé, essas coisas. E eu adiciono ali um adendo ali no estudo da palavra. Eu digo assim, ó, é um tripé que te mantém em pé. Oração, estudo da palavra associada a Espírito e profecia, que eu vi que você é um estudioso. Então eu falo assim, estudar, não ler, porque a gente lê jornal, lê revista, lê livros humanos. A palavra de Deus deve ser estudada, meditada, escrita, enfim, associada a Espírito e profecia. E o testemunho. Aí você não fraqueja, você vai firme.
Eu também amei, pastor William, você falar do investir tempo. Isso não é gastar tempo, as pessoas... É investir tempo de qualidade com as crianças, com os jovens, com as pessoas. Invista tempo. As outras coisas são importantes, são, mas são secundárias. Invista tempo falando de Jesus, testemunhando para elas. Você vai chegar mais tarde em casa, você vai chegar um pouco mais cansado em algum lugar, mas vale a pena demais você investir tempo olhando nas pessoas, com ela, pessoalmente, né? Ensinando pelo exemplo, não por falar, mas exemplo, fazendo as coisas, deixando que as coisas naturalmente se revelem e as pessoas percebam isso e queiram imitar. Não cobra, não fique cobrando, né? Mas sim fazendo. Deixa que as coisas se encaixem. Deus sabe todas as coisas, né? E o eis-me aqui, né? Matou. Eis-me aqui é tudo, né? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó, amém. William, só eu amei mesmo essa sua pregação, foi fantástico, me identifiquei bastante com o seu método de ensinar, com o seu método de pregar, meu irmão. Obrigado, parabéns a Equilíbrio que te convidou aí, e você faz parte do Valente aí, eu fiquei maravilhoso, tá? Deus te abençoe, meu irmão, que você seja grande pai, esse grande pastor aí, porque realmente o mundo carece de valentes como você e tantos outros que estão aqui nesse grupo e outros estão. Tá? Beijo no coração. Amém. Que Deus seja louvado, irmão. Imagina, eu que agradeço, pastor. Obrigado, Rinaldo. Obrigado pela sua participação. Meu amigo Itamar. Fala, meu querido. Ligar o seu áudio aí, Itamar. Então, vou dar a participação aqui para o Carlos, que levantou a mão. Pode falar, Carlos. Bom dia a todos, até porque o encontro de hoje tem um grande diferencial, só para mudar um pouquinho de assunto, que afinal, carnaval, que para muitos tem a parte dos festejos ali de desfile e derivados, o meu diferencial é poder ficar mais velho e acordar mais cedo para participar aqui do grupo, já que o dia 28 de fevereiro é muito importante até nisso, para poder ficar mais velho. Parabéns, Carlos. Que Deus abençoe você. Que bom que você escolheu estar aqui celebrando aí mais um ano de vida. E em ritmo de praia também, para poder aproveitar o descanso. Legal. Deus abençoe você e sua família, tá? Meus amigos, mais uma vez eu quero louvar a Deus pela presença de todos vocês. Vou pedir para que o pastor William nos dirija uma oração, intercedendo por cada um de nós, e que Deus possa nos abençoar nesse sábado. Ore por nós, pastor. Antes da oração, eu só quero deixar um abraço para o meu amigo Elvis, que está aí. Tá bom? Que Sou ovelhinha aí, né? É uma das minhas ovelhas aqui. Legal. Né? Que Deus abençoe muito. Vamos orar. Pai nosso nos céus, Deus de amor, obrigado por todas as suas misericórdias. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado, Pai de amor, pelo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós não somos merecedores da sua graça. Nós somos pecadores, nós muitas vezes buscamos outras prioridades na nossa vida, Pai, e mesmo assim o Senhor continua nos buscando, agindo na nossa vida. Pai de amor, que o seu Santo Espírito esteja trabalhando na família de cada um desses homens, que alguns aqui podem estar com problemas no matrimônio, alguns podem estar com alguns vícios que não conseguem vencer, Pai. Pai de amor, que o seu Santo Espírito esteja agindo na vida deles. Abraão é o chamado de o pai da fé, porque ele ouvia a sua voz e ele seguiu para onde o Senhor mandou. E o Senhor registrou a história dele, uma história tão importante na sua palavra, para que pudéssemos aprender. Mas também não para vermos ele como um homem perfeito, pois aos pecados, aos erros dele, momentos que ele se recusou a te escutar, Pai. Pai de amor, que esses erros de Abraão fiquem como lição para nós também. Que o Senhor esteja conduzindo a vida desses homens. Que o seu Santo Espírito, que é Ele quem faz o querer e o efetuar,
nos ajude. Faça com que cada um desses homens tenha um relacionamento íntimo e verdadeiro contigo, Pai. E que possamos ensinar os nossos filhos, a nossa família, conduzir ela nos teus caminhos. E, Pai de amor, somos gratos também, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro, para tirar pecado do mundo, para perdão dos nossos pecados, Pai. Muito obrigado, somos gratos pelo sacrifício de Cristo. E desejamos dizer, Pai, diariamente, eis-me aqui. Esteja conduzindo, dando bom sábado para todos nós. Cuide-nos em cada passo e cada palavra que dissermos. Que seja um sábado diferente e especial para cada uma dessas famílias aqui. Pedimos e clamamos no nome santo do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Pastor William, muito obrigado mais uma vez por essa mensagem tão linda, tão maravilhosa. Hoje você, mais uma vez, foi usado por Deus, que Deus continue usando você para abençoar a sua família, as suas ovelhinhas, aí, o seu ministério, que ele seja próspero, Amém. em nome de Jesus, tá? Amigos, só relembrando, todas as mensagens são gravadas. Eu já coloquei ali no nosso grupo o link da playlist já dos nossos encontros aqui de 2025. Nós já temos ali 4 encontros, agora vai entrar o do William também. Esse material, gente, é para vocês assistirem, compartilharem, pegarem aí de referência, de repente, para o ministério do homem da sua igreja, para você ter aí material, subsídio para você estudar a palavra de Deus. São mensagens direcionadas a homens, tá bom? Então, compartilhe com seus amigos, assista, reassista e sejam abençoados, tá? E eu queria relembrar vocês que no dia 15 agora de março, nós vamos ter aqui a presença do pastor Wallace Barbosa, é o departamental de Lar e Família da Divisão Sul-Americana. Façam planos de estarem aqui, de convidarem outros amigos, tá bom? Então, no dia 15 agora, tá? Daqui 2 sábados, daqui 2 semanas, nós vamos ter aqui o pastor Wallace Barbosa, vai estar falando conosco. Já estamos em contato aí com outros pastores abençoados também, mas já fica aqui o convite estendido, tá bom? Deus abençoe vocês, um feliz sábado na presença de Deus aí. Um abraço, gente. Feliz sábado, meu povo. Feliz sábado, te livre, tudo de bom. Amém. Obrigado. Feliz sábado, Sinei. Abraço, meu amigão. Feliz sábado, te livre. Feliz Sábado todo sábado. Vou te ver, amigão. Deus abençoe. Bom dia também, amigo. Fica com Deus. Valeu.